No meu casamento, meus pais sorriram e brindaram, dizendo: estamos passando a casa que seus pais lhe deram para sua irmã. Todos riram e concordaram. Minha irmã esboçou um sorriso irônico e acrescentou: relaxa. É só um lugar para dormir e para meus filhos brincarem. Eu recusei, e meu pai jogou o copo na minha direção, dizendo: está decidido. Ela tem 5 filhos. Pare de ser egoísta. Cresça. Minha mãe completou: algumas pessoas simplesmente não entendem o sacrifício familiar. Mas então meu noivo me olhou e, percebendo meu estado, decidiu confrontá-los. Ele tirou o anel e falou: amanhã começou como algo saído de uma revista. A luz do sol filtrava-se por cortinas translúcidas na suíte nupcial, tocando tudo com tons dourados. Meu vestido flutuava como uma nuvem de seda e renda marfim, com um corpete bordado com pequenas pérolas que minha avó havia costurado à mão antes de falecer. Tudo parecia perfeito, suspenso naquele instante cristalino antes que a vida real voltasse a se impor. Eu deveria ter desconfiado. Minha família não sabe lidar com perfeição. Meu nome é Charlotte Reis. Bem, deveria ser Charlotte Morrison no final daquele dia. Tenho 28 anos, sou enfermeira pediátrica no County General e passei os últimos 6 meses planejando o que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida. Meu noivo, Daniel Morrison, possuía uma empresa de construção bem-sucedida que ele havia construído do zero depois de servir 4 anos nos Marines. Nos conhecemos 3 anos antes, quando ele chegou ao pronto-socorro com um ferimento de pistola de pregos que o fez desmaiar 2 vezes durante o atendimento. Ele me convidou para sair assim que recobrou a consciência pela 2ª vez. O local do casamento era o Riverside Gardens, uma elegante propriedade com jardins bem cuidados que desciam até o lago. Reservamos com 1 ano de antecedência, economizando cada centavo, e Daniel insistiu em arcar com a maior parte dos custos porque conhecia minha situação financeira. Meus pais, Richard e Patrícia Reis, não contribuíram com absolutamente nada para o casamento. Alegaram que não podiam arcar com os custos, embora meu pai trabalhasse como gerente regional de vendas e minha mãe administrasse um negócio de home staging lucrativo. O dinheiro deles sempre parecia desaparecer nas necessidades intermináveis da minha irmã mais velha. Melissa Reis Crawford tinha 34 anos e 5 filhos com menos de 12. Seu marido, Brandon, trabalhava esporadicamente como designer gráfico freelancer, o que na prática significava que ele passava horas jogando videogame no porão enquanto Melissa ligava para nossos pais chorando por conta de contas de luz atrasadas. Eu já havia perdido a conta de quantas vezes meus pais haviam emprestado dinheiro que nunca foi devolvido. Milhares de dólares evaporaram no buraco negro das escolhas de vida da Melissa, mas nada disso me preparou para o que aconteceria durante a recepção. A cerimônia em si foi maravilhosa. Os olhos de Daniel se encheram de lágrimas quando caminhei pelo corredor ao lado do meu tio Robert, irmão da minha mãe, que na verdade fora mais pai para mim do que Richard ou Patrícia jamais foram. Os votos foram trocados, o beijo foi perfeito, e voltamos para a sala como marido e mulher, com 200 convidados aplaudindo. A recepção começou sem incidentes. O jantar foi servido, um filé mignon perfeitamente cozido, acompanhado de legumes assados e purê de batatas com alho. A banda tocava, os casais dançavam, e eu finalmente me permiti relaxar nos braços de Daniel durante nossa primeira dança. Sua mão estava firme na minha cintura, e ele sussurrou no meu ouvido que eu era a coisa mais bonita que ele já tinha visto. Então vieram os brindes. O padrinho de Daniel, Marcos, fez um discurso engraçado sobre o tempo em que estiveram destacados juntos, e como Daniel havia entediado todo mundo na unidade, falando sobre a enfermeira bonita que tinha conhecido. Minha madrinha de honra, Jenny, contou uma história constrangedora sobre a vez em que eu derramei café em mim mesma bem antes de Daniel me buscar para nosso 3º encontro. Todos riram daquele jeito caloroso e coletivo que faz você se sentir amparada pelas pessoas que ama. Meu pai se levantou em seguida. Vestia um terno que eu reconheci do casamento de Melissa, 6 anos atrás, agora um pouco apertado na cintura. Seu rosto já estava corado pelo bar aberto, e minha mãe sentava ao lado dele com aquele sorriso tenso que surgia quando ela ia permitir que ele fizesse algo que ela já tinha planejado. Quero dizer algumas palavras sobre minha filha Charlotte, começou Richard, e meu estômago se contraiu automaticamente. Nada de bom jamais começava com aquele tom. Charlie sempre foi a responsável. A que foi para a faculdade, se formou em enfermagem, economizou seu dinheiro. Não como algumas pessoas que precisam de ajuda constante.
Ele lançou um olhar para Melissa, e algumas pessoas na plateia riram desconfortavelmente. Melissa estava sentada em uma mesa próxima à frente, com Brandon e os 5 filhos, Tyler, Madison, Braden, Kaye e o pequeno Ashton, de apenas 3 anos. Ela sorria de forma contida. Mas sabe de uma coisa? Continuou Richard, erguendo a taça de champanhe. Família cuida da família. E Charlotte tem algo que sua irmã realmente precisa agora, a casa que os avós deixaram para ela, aquela com 4 quartos e um quintal grande. O mundo pareceu inclinar-se de lado. A casa de que ele falava era a propriedade que meus avós maternos haviam deixado especificamente para mim em testamento, 4 anos atrás. Uma bela casa estilo Craftsman dos anos 1920, em um bairro bom, totalmente quitada, avaliada em cerca de $400 mil. Eu estava alugando o imóvel para cobrir o imposto predial e o seguro, enquanto morava em um pequeno apartamento mais próximo do hospital. Daniel e eu tínhamos planos de nos mudar para lá depois da lua de mel, começar nossa vida naquele lugar, talvez criar nossos futuros filhos nesses quartos. Decidimos interveio Patrícia, levantando-se ao lado do marido que vamos passar a casa para Melissa e sua família. Eles precisam muito mais do que você, querida. Você e Daniel podem comprar outro lugar. Vocês têm bons empregos. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Senti Daniel enrijecer ao meu lado, sua mão apertando a minha. Vários convidados trocaram olhares confusos, sem saber se aquilo era algum tipo de brincadeira. O quê? A palavra mal saiu da minha garganta. Ah, querida, não seja dramática, disse minha mãe, acenando com a mão de forma desdenhosa. É só uma casa. Melissa tem 5 filhos que precisam de espaço para crescer. Você nem mora lá. A casa está vazia, com inquilinos, e você está sendo egoísta ao mantê-la para si, enquanto a família da sua irmã está apertada naquele aluguel minúsculo. Melissa se levantou lentamente, com aquele sorriso irônico que eu tinha visto 1000 vezes enquanto crescia. Aquele que ela usava quando roubava meus doces de Halloween e minha mãe me dizia para compartilhar. Aquele que surgia quando ela pegava meu carro sem pedir e o devolvia com o tanque vazio e uma amassadura no para-choque. Aquele que ela me dirigia quando nossos pais pagaram o apartamento da faculdade dela enquanto eu trabalhava em 3 empregos para cobrir os custos do meu dormitório. Vamos, Charlie, relaxa, disse Melissa, a voz pingando falsidade. É só um lugar para dormir. E pensa bem. Meus filhos poderiam brincar nesse quintal. Tyler e Braden precisam de um lugar para chutar a bola de futebol. Você ainda não tem filhos. Talvez nunca tenha. A cruel insinuação pairou no ar. Eu havia sofrido um aborto espontâneo 8 meses antes, algo que só minha família e Daniel sabiam. A dor ainda me acordava algumas noites, e ali estava minha irmã transformando isso em arma na minha própria recepção de casamento. Não, disse eu, a voz trêmula, mas firme. Absolutamente não. Aquela casa foi deixada para mim pelo vovô e pela vovó, especificamente. Está no meu nome. Você não pode simplesmente decidir dar isso embora. A sala explodiu em murmúrios. Alguns convidados pareciam escandalizados, outros confusos. A mãe de Daniel, Susan, levantou-se da mesa, boquiaberta de choque. O tio Robert balançava a cabeça lentamente, o rosto escurecendo. A expressão do meu pai tornou-se trovejante. Ele caminhou pesadamente em direção à nossa mesa, o rosto agora roxo de raiva. Está decidido, Charlotte. Sua irmã tem 5 filhos. 5. Eles vivem em um aluguel de 3 quartos que custa $1.800 por mês. Você está sendo incrivelmente egoísta agora. Isso é sobre família. Cresça e pare de agir como uma criança mimada. Eu não vou dar minha casa para ela, repetir, desta vez mais alto. Minhas mãos tremiam. Aquela propriedade foi um presente para mim. Não tem nada a ver com você ou com suas decisões. Algumas pessoas simplesmente não entendem o sacrifício familiar, acrescentou Patrícia, a voz carregada de decepção. Ela olhou ao redor, jogando para os convidados. Nós a criamos melhor do que isso. Não sei de onde vem esse egoísmo. Várias amigas de Melissa na mesa assentiram, concordando. Eu as reconheci de reuniões de família. As mesmas mulheres que reclamavam constantemente de suas próprias vidas enquanto Melissa se fazia de vítima perpétua.
Elas haviam sido instruídas. Essa emboscada estava planejada. Mãe, pai, vocês não estão falando sério, comecei a dizer. Estamos completamente sérios, cortou Richard. Você pode comprar outra casa. Sua irmã não pode. Ela precisa de ajuda, e você vai fornecê-la. A papelada pode ser resolvida na próxima semana. Melissa já falou com o advogado sobre o processo de transferência. O copo na mão do meu pai, a taça de champanhe que ele usava no brinde, de repente voou pelo ar. Eu o vi vindo, mas não consegui me mover rápido o suficiente. Ele acertou o lado esquerdo do meu rosto, bem na maçã do rosto. O cristal se estilhaçou, e senti o corte doloroso do vidro quebrado rasgando minha pele. Champanhe e sangue escorriam pelo meu rosto, manchando o trabalho detalhado de miçangas do meu vestido de noiva. Gritos irromperam entre os convidados. Jane correu em minha direção com guardanapos. Daniel levantou-se instantaneamente, a cadeira caindo para trás, mas antes que pudesse alcançar meu pai, o tio Robert já segurava Richard pelo colarinho e o empurrava para trás, contra uma mesa, fazendo os centros de mesa caírem no chão. Você acabou de agredir sua filha no próprio casamento. Rugiu o tio Robert. Perdeu totalmente a cabeça? Toquei meu rosto, e meus dedos saíram vermelhos. O corte não era profundo, mas ardia. Minha visão embaçou de lágrimas, não pela dor, mas pela pura traição de tudo aquilo. Meu próprio pai tinha jogado um copo no meu rosto porque eu não queria entregar minha herança à minha irmã. Daniel chegou até mim, com as mãos suaves nos meus ombros, os olhos examinando meu rosto com aquela atenção cuidadosa que eu já tinha visto ele usar em acidentes. Deixa eu ver, Charlotte. Deixa eu ver como está. Estou bem, sussurrei, mas não estava. Nada estava bem. Ele delicadamente começou a limpar o corte com um guardanapo que Jane lhe entregou. Seu maxilar estava tão tenso que dava para ver o músculo pulando. Quando olhou para meus pais, meu pai contido pelo tio Robert e por dois padrinhos de Daniel, minha mãe ali parada de braços cruzados, como se estivesse no lugar errado, algo em sua expressão mudou. Daniel Morrison não era um homem que perdia a paciência facilmente. 4 anos nos Marines ensinaram-no a controlar-se. 3 anos construindo seu negócio reforçaram isso. Mas eu já tinha visto ele com raiva exatamente uma vez, quando um motorista bêbado quase me atropelou em um estacionamento. Isso era diferente. Isso era fúria fria, daquelas que não explodem, mas se calcificam em algo mais duro que pedra. Ele se levantou lentamente, imponente, com seus 1,90 metros, dominando a cena. Então, deliberadamente, abaixou-se e tirou sua aliança de casamento. A faixa de platina brilhou à luz enquanto ele a segurava. A sala ficou completamente silenciosa. Vê isso? A voz de Daniel ecoou por todo o salão de recepção, sem precisar gritar. Coloquei isso há apenas 20 minutos. Fiz votos diante de todos aqui. Prometi amar e proteger sua filha pelo resto da minha vida. Ele deu 3 passos em direção aos meus pais, e ambos recuaram de fato. E em apenas 20 minutos, vocês conseguiram agredi-la, tentar roubar sua propriedade e humilhá-la publicamente no que deveria ser o dia mais feliz da vida dela. Então, é o seguinte, disse Daniel, colocando cuidadosamente a aliança sobre a mesa entre nós. O gesto foi tão definitivo, tão devastador, que minha mãe realmente ofegou. Não vou fazer parte de uma família que trata Charlotte assim, continuou. Não vou me casar com essa disfunção. Não vou trazer filhos para uma família onde a avó e o avô acham aceitável jogar um copo no rosto da própria mãe. Não vou passar feriados vendo vocês explorarem Charlotte financeiramente e emocionalmente enquanto permitem a completa incapacidade da Melissa de cuidar da própria vida. Daniel, espera, alcancei sua mão, o pânico me dominando, mas ele assegurou suavemente. Eu não estou te deixando, Charlotte. Estou deixando, eles disse, olhando diretamente para meus pais. O casamento acabou. Todos aqui testemunharam uma agressão. Se vocês não saírem deste local nos próximos 5 minutos, vou chamar a polícia e registrar queixa. Agressão, tentativa de roubo mediante coerção. Vou garantir que cada pessoa nesta sala dê um depoimento. Marcos já havia tirado o telefone do bolso, discando. Homem, só diga a palavra, ele disse. O rosto do meu pai foi de roxo para branco. Você não pode estar falando sério. Foi um acidente.
O copo escorregou. Escorregou direto no rosto dela depois de você gritar com ela? O riso de Daniel foi amargo. Tem 200 testemunhas. Tente contar essa história para a polícia. O tio Robert empurrou meu pai e o soltou. Saiam, Richard. Leve Patrícia e vão embora. Vocês não são bem-vindos aqui. Isso é ridículo, minha mãe gaguejou. Somos os pais dela. Vocês não podem nos expulsar do casamento da própria filha. Eles não pagaram nada disso, Daniel afirmou categoricamente. Nem $1. Tenho todos os recibos. Este é meu evento e vocês estão invadindo. Vocês têm 4 minutos. Melissa se levantou, reunindo seus filhos. Isso é loucura, Charlie. Você realmente vai deixar que eles façam isso por causa de uma casa? Somos uma família. Algo dentro de mim se cristalizou. Todos os anos sendo a responsável. A que emprestava dinheiro que nunca voltava. A que cuidava das crianças de graça enquanto Melissa saía. A que ouvia minha mãe reclamar sobre como a vida de Melissa era difícil, ignorando minhas próprias dificuldades. Tudo se endureceu em uma clareza afiada como diamante. Saiam, disse eu, baixinho. Todos vocês. Vocês não são mais minha família. Você não quer dizer isso, disse Patrícia, mas a voz dela tremia. Eu absolutamente quero, respondi. Vocês tentaram roubar minha herança no meu próprio casamento. Meu pai me agrediu. Vocês planejaram isso. Isso não foi um momento espontâneo. Vocês se coordenaram com o advogado da Melissa. Vieram aqui especificamente para me emboscar na frente de todos, achando que eu ficaria envergonhada demais para dizer não publicamente. O olhar no rosto da minha mãe confirmou tudo. Eles calcularam que eu cederia à pressão social, que entregaria a casa em vez de causar uma cena. Eles tinham transformado meu casamento em uma arma contra mim. Vocês têm 3 minutos, disse Daniel, olhando o relógio. Marcos, conseguiu falar com o 190? Estão na linha, segurando, confirmou Marcos, com o telefone junto ao ouvido. Meus pais e a família de Melissa reuniam suas coisas em meio a murmúrios e protestos raivosos. As crianças de Melissa choravam, confusas sobre por que estavam saindo. Brandon não disse uma palavra durante todo o tempo, apenas ficou lá olhando para o celular, como se desejasse desaparecer dentro dele. Enquanto eles saíam, Melissa se virou uma última vez. Você vai se arrepender, Charlotte. Quando estiver velha e sozinha, sem família, vai se lembrar deste momento. Eu já tenho família, respondi, gesticulando para a sala cheia de convidados atonitos, claramente do meu lado. Só não vocês. As portas se fecharam atrás deles. Daniel se virou imediatamente para Marcos. Diga ao atendente que era falso alarme. Situação resolvida. Sem necessidade de polícia. Depois, pegou sua aliança da mesa e se virou para mim. As mãos dele tremiam levemente ao alcançar as minhas. Isso foi teatro. Eu precisava que eles fossem embora, e eles não iam sair a menos que pensassem que haveria consequências reais. Eu não estou realmente te deixando, Charlotte. Nunca. Mas preciso que você saiba uma coisa. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturando-se com o sangue do corte. O quê? Se você quiser se reconciliar com eles algum dia, se quiser tentar consertar as coisas com seus pais ou sua irmã, eu vou te apoiar. Mas nunca vou deixar que eles te machuquem de novo. Nunca. E aquela casa continua no seu nome. Agora no nosso nome. Ninguém toca nela. Joguei meus braços em volta dele, enterrando o rosto em seu ombro. A sala explodiu em aplausos, desta vez genuínos, não apenas o cumprimento educado de antes. As pessoas estavam de pé, comemorando, e ouvi a voz do tio Robert acima da multidão. Agora sim, é assim que um homem de verdade age. Jane apareceu com a coordenadora do casamento, que trouxe um kit de primeiros socorros. Vamos limpar esse corte direito, disse. Depois, vamos salvar esta festa, porque não vou deixar que aquelas pessoas estraguem todo o seu casamento. A hora seguinte passou em um borrão de atividades. Um médico amigo da família de Daniel examinou meu rosto e determinou que o corte não era profundo o suficiente para pontos, apenas curativos tipo borboleta. A banda começou a tocar novamente.
A coordenadora anunciou que a noite continuaria como planejado e que quem se sentisse desconfortável com o drama familiar anterior podia se retirar, mas que deveriam aproveitar o open bar e a comida incrível a caminho da saída. Ninguém saiu. Na verdade, algo inesperado aconteceu. A avó de Daniel, Ellen, com 92 anos e raramente falando acima de um sussurro, levantou-se de sua cadeira de rodas e pediu o microfone. A sala ficou em silêncio enquanto ela era levada ao centro da pista de dança. Eu vivi muito tempo, começou, com uma voz surpreendentemente firme. Sobrevivi à Grande Depressão, à Segunda Guerra Mundial, enterrei 2 maridos e criei 5 filhos, quase sempre sozinha. E, durante todos esses anos, aprendi que sangue não faz família. O que faz um caráter? O que eu vi hoje à noite foi uma jovem mostrando mais caráter do que seus pais jamais terão. Charlotte, você é bem-vinda nesta família de braços abertos, e essa casa que seus avós lhe deixaram, você deve segurá-la firme. Não ouse deixar que alguém faça você se sentir culpada por manter o que é seu. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor. Várias pessoas choravam abertamente. Ele fez um gesto para que eu me aproximasse, quando fiz, segurou minha mão com a sua pele fina como papel. Meu primeiro marido costumava me bater, sussurrou, só para que eu ouvisse. Demorei 15 anos para deixá-lo. Queria ter tido a sua coragem quando era jovem. Você fez bem hoje à noite, querida. Muito bem mesmo. O peso das palavras dela caiu sobre mim como uma bênção. Ali estava uma mulher que tinha vivido dificuldades reais, me dizendo que eu havia feito a coisa certa. Essa validação significava mais do que eu poderia expressar. A prima de Daniel, M, que eu tinha conhecido apenas 2 vezes antes, se aproximou de mim durante um momento de silêncio. Posso te contar uma coisa? Meus pais fizeram o mesmo comigo. Não no meu casamento, mas quando minha avó morreu e me deixou algum dinheiro. Eles queriam que eu desse tudo para meu irmão, para o negócio estagnado dele. Quando eu disse não, eles não falaram comigo por 3 anos. Os 3 melhores anos da minha vida. Honestamente, às vezes você vai se sentir culpada, mas não se sinta. Você não é responsável por consertar a vida da sua irmã ou gerenciar as expectativas dos seus pais. Nas 2 horas seguintes, pelo menos uma dúzia de pessoas compartilhou histórias semelhantes. O casamento deixou de ser apenas uma celebração e se tornou sobre comunidade, sobre pessoas que caminharam por caminhos parecidos se encontrando. Meu rosto latejava onde o vidro me cortou, mas meu coração se sentia mais leve do que há anos. A festa se transformou em algo mais íntimo e verdadeiro. Pessoas se aproximavam de mim durante a noite, me abraçando, contando histórias sobre familiares tóxicos, me parabenizando por ter me defendido. A mãe de Daniel, Susan, me puxou de lado, segurou meu rosto com cuidado e disse: Você agora é minha filha. Realmente e verdadeiramente, aquela casa, aqueles limites, tudo que você precisa, nós apoiamos completamente. O tio Robert fez um novo brinde. A minha sobrinha Charlotte, que acabou de mostrar mais coragem do que a maioria das pessoas consegue em uma vida inteira. A Daniel, que provou exatamente que tipo de homem ele é. E a todos nós, que acabamos de testemunhar o momento em que ela parou de ser um capacho e se tornou uma guerreira. Que seu casamento seja cheio da paz que você merece. Os aplausos foram ensurdecedores. Daniel e eu dançamos nossa primeira dança novamente, um arrefazimento que pareceu mais significativo do que a primeira. Você está bem? Perguntou ele, baixinho, enquanto nos embalávamos. Meu rosto dói. Meu coração dói mais ainda. Mas sim, acho que estou bem. Acho que estou mais bem do que estive em anos, na verdade. Nada mais de empréstimos para Melissa, disse ele. Nada mais de ligações no meio da noite da sua mãe sobre obrigações familiares. Estamos construindo nossa própria família agora, e ela não inclui pessoas que te tratam como um caixa eletrônico com uma casa extra anexada. Concordo. E vamos registrar a queixa amanhã. A agressão aconteceu na frente de 200 pessoas. Seu pai não vai sair impune disso. Olhei para ele, sentindo finalmente que tudo tinha um peso certo e um limite definido. Sério? Sério? Porque, se não fizermos isso, ele vai achar que pode repetir, sua mãe vai continuar te manipulando e a Melissa vai continuar te sugando até secar. A única maneira de isso acabar é com consequências reais. Ele estava certo.
Passei a vida inteira evitando que a família colhesse o que plantou, apaziguando, fazendo vista grossa, sendo a pessoa maior. E aonde isso me levou? Uma taça de champanhe no rosto no meu próprio casamento. No dia seguinte, do quarto do hotel, registramos um boletim de ocorrência antes de ir ao aeroporto. A policial que anotou a declaração foi simpática. Viu as fotos, ouviu as testemunhas de vários convidados e garantiu que aquilo era um caso claro de agressão. Meu pai foi preso 3 dias depois, enquanto estávamos em lua de mel em Maui. A lua de mel em si foi agridoce. O Havaí foi tudo o que sonhamos, praias intactas, pores do sol espetaculares, aquele tipo de descanso que ambos precisávamos desesperadamente. Mas o corte no meu rosto era um lembrete constante. Estranhos me encaravam, e eu pegava o maxilar do Daniel se cerrando sempre que alguém olhava para mim com pena ou curiosidade. No quarto dia, enquanto fazíamos snorkel numa enseada tranquila, Daniel subiu à superfície e de repente me puxou para perto. Fico revendo aquilo, admitiu ele, a água escorrendo pelo rosto vendo o copo vindo em sua direção. Eu estava a 1,5 metro e não consegui impedir. Sou treinado para reagir em situações de combate e simplesmente congelei naquele segundo. Você não congelou quando importava, eu lembrei. Você os tirou daqui. Você me protegeu. Isso é o que importa. Eu quis machucá-lo, Charlotte. Machucá-lo de verdade. Nunca senti uma raiva assim antes, confessou ele. Mas você não. Você foi inteligente. Estratégica. Isso é melhor que violência. Ficamos ali, flutuando na água turquesa, abraçados, enquanto peixinhos tropicais nadavam ao nosso redor. O contraste entre o paraíso onde estávamos e a feiura que deixamos para trás parecia quase absurdo. À noite, de volta ao resort, meu celular tinha 17 chamadas não atendidas de números desconhecidos. Desliguei durante o snorkel e esqueci de ligar de novo. As mensagens de voz variavam, minha mãe chorando histericamente que eu havia arruinado a família, Melissa gritando que eu era egoísta e vingativa, algumas chamadas interrompidas, provavelmente de meu pai da cadeia. Daniel pegou o telefone e desligou de vez. Não aqui, não na nossa lua de mel, disse. Eles não têm esse tempo. A gente lida com tudo quando voltar. Naqueles dias seguintes fizemos um pacto, sem e-mail, sem redes sociais, sem contato com ninguém além um do outro. Caminhamos por florestas tropicais, comemos pokeballs fresquinhos, vimos tartarugas marinhas atravessarem praias de areia negra. Conversamos sobre o futuro, que tipo de pais queríamos ser, que tradições começaríamos na nossa própria família, como lidaríamos com os feriados agora que minha família biológica não fazia mais parte da equação. Ação de graças na nossa casa, sugeriu Daniel uma noite, durante o jantar. Convite aberto para quem precisar de um lugar. Estilo Friendsgiving, sem obrigação, sem culpa, só comida boa e ótima companhia. Natal também. Concordei. E contaríamos a verdade para nossos filhos sobre família, que família é quem está presente por você, não quem compartilha seu DNA. A viagem nos deu espaço para processar tudo o que havia acontecido. Para lamentar a família que eu tinha perdido, mesmo que perdê-los fosse, no fim, a escolha mais saudável. Quando voltamos para casa, estávamos unidos de uma forma que nunca havíamos estado antes. Trauma ou te destrói ou te une, e nós havíamos sido unidos. A história se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. As redes sociais explodiram com relatos de segunda mão dos convidados do casamento. Alguém tinha gravado tudo, e embora Daniel e eu nunca tenhamos assistido, aparentemente o vídeo se tornou viral em certos círculos. Patrícia e Richard viraram piada no clube de campo. Melissa perdeu vários clientes do seu negócio paralelo de leggings quando as pessoas descobriram quem ela era. Tio Robert se tornou meu ponto de contato para toda a comunicação familiar, ou seja, ele dizia a todos que não haveria comunicação. Minha mãe tentou ligar de números diferentes, deixando mensagens que variavam do apologético ao furioso e ao manipulador. O advogado do meu pai entrou em contato sobre retirar as acusações se eu reconsiderasse a transferência da propriedade. Minha resposta, através do meu próprio advogado, foi curta: não. A casa continuava minha. Daniel e eu nos mudamos para lá após a lua de mel, passando os finais de semana pintando quartos e plantando um jardim. Transformamos um quarto em um berçário, esperançosos, mas não desesperados. Acontecesse o que acontecesse, enfrentaríamos juntos.
6 semanas após o casamento, Melissa enviou uma carta, escrita naquela letra dramática que ela usava desde o ensino médio. Detalhava como sua vida era difícil, que Brandon finalmente a havia deixado, que trabalhava em 3 empregos e mal conseguia alimentar os filhos. Ela pedia que eu reconsiderasse a casa. Só sozinha, na verdade, eu compraria de você eventualmente. Queimei a carta na lareira e enviei a ela o vídeo mostrando que tinha feito isso. 2 semanas depois, chegou um pacote sem remetente. Dentro, estava o medalhão antigo da minha avó, o mesmo que eu usava no casamento e que, de alguma forma, tinha perdido durante o caos. Havia um bilhete escrito pela Melissa. Encontrei isso embaixo de uma mesa. Achei que você gostaria de ter de volta. A oferta sobre a casa ainda está de pé. A manipulação era de tirar o fôlego. Ela ou pegou o medalhão durante a recepção, ou encontrou e guardou como forma de pressão. De qualquer jeito, estava usando a joia da nossa avó como moeda de barganha. Tirei fotos do bilhete e do pacote para documentar e coloquei o medalhão no cofre. Se ela tivesse roubado, eu teria provas. Se ela tinha encontrado o medalhão, ainda tentaria usá-lo para manipulação. Daniel sugeriu que mudássemos nossos números de telefone e cortássemos completamente o contato. Eles sabem onde moramos, onde você trabalha. Não vão parar de tentar. Sua mãe já provou que vai te emboscar no hospital. Precisamos de limites melhores. Ele estava certo. Mudamos nossos números, passando os novos apenas para amigos e familiares de confiança. Conversei com meu supervisor no hospital sobre a situação e a segurança foi avisada para ficar atenta à presença dos meus pais ou da Melissa. Instalamos câmeras ao redor da propriedade, porta da frente, porta dos fundos, garagem. As imagens eram enviadas para a nuvem em tempo real. Parecia extremo. Mas era necessário. Tio Robert se tornou nosso intermediário para qualquer assunto importante. Quando o filho do meio da Melissa, Braden, quebrou o braço e precisou de cirurgia, tio Robert me ligou apenas para me informar, sem pedir dinheiro. Enviei flores para o hospital anonimamente, porque o garoto tinha 9 anos e não merecia sofrer pelas escolhas da mãe, mas não entrei em contato diretamente. Isso me torna uma pessoa má? Perguntei a Daniel naquela noite. Você mandou flores para uma criança no hospital. Isso não é ser má pessoa. Uma pessoa má teria comemorado a lesão dele. Você está se protegendo, mas ainda tem compaixão. Não há nada de errado nisso. 3 meses depois, minha mãe apareceu no hospital onde eu trabalhava, tentando me emboscar no estacionamento. Ela tinha perdido peso, parecia mais velha, e os olhos desesperados. Charlotte, por favor. Seu pai pode ir para a cadeia. O advogado diz que o caso é sólido se você simplesmente desistir das acusações. Ele me jogou um copo no rosto no meu casamento porque eu não deixei você roubar minha casa, disse eu, com calma. Ações têm consequências, mãe. Você me ensinou isso quando eu tinha 5 anos e me puniu por 1 mês por quebrar seu vaso acidentalmente. Lembra? Eu tinha 5 anos, foi um acidente e você me puniu por 1 mês. Meu pai me agrediu de propósito e você quer que eu simplesmente deixe passar? Você está certa. É diferente. É muito pior. Agora, por favor, vá embora ou vou chamar a segurança. Ela foi embora. O julgamento criminal aconteceu 14 meses após o casamento. Eu testemunhei, Daniel testemunhou, e outros 12 convidados também. O vídeo foi exibido no tribunal. O advogado do meu pai tentou me pintar como vingativa, como alguém querendo punir a família por um desacordo sobre propriedade. O promotor destruiu essa narrativa mostrando as fotos do meu rosto, o boletim de ocorrência do hospital daquela noite que eu havia checado novamente e o testemunho de testemunhas que descreveram a emboscada coordenada por Patrícia e Melissa. Richard Reis foi condenado por agressão e lesão corporal. Cumpriu 4 meses na cadeia do condado e recebeu 2 anos de liberdade condicional. A condenação significou que ele perdeu o emprego regional de vendas. Pelo que soube por último, ele estava trabalhando em uma loja de móveis, ganhando 1/3 do salário anterior. Patrícia pediu o divórcio 8 meses depois da liberdade condicional dele. Mudou-se para o Arizona para morar com a irmã, minha tia Diane, que sempre fora a pessoa mais sensata daquela família. Diane me ligou para se desculpar por tudo e prometeu que a irmã estava fazendo terapia.
Melissa se mudou para um aluguel menor, conseguiu um emprego em um call center e, pelo que tio Robert me contou, começou a gerenciar suas próprias finanças de verdade. Tyler e Madison aparentemente perguntaram por mim uma vez, querendo saber por que não viam mais a tia. Melissa disse que eu havia escolhido meu marido em vez da família. Tio Robert esclareceu a situação quando os levou para tomar sorvete, explicando que às vezes as famílias se desfazem porque algumas pessoas não sabem ser gentis. Daniel e eu comemoramos nosso primeiro aniversário com uma pequena festa em nossa casa, a casa que ainda era minha, ainda nossa, ainda de pé como prova de que limites importam. Susan e Tom, os pais de Daniel, estavam lá. Tio Robert trouxe a nova namorada. Jane e Marcus tinham começado a namorar, um desdobramento surpreendente do drama do casamento, e apareceram com um bolo caseiro. Enquanto eu estava no quintal que Melissa tanto desejava, vendo vagalumes dançarem no crepúsculo de verão, enquanto Daniel grelhava hambúrgueres e nossos amigos riam no pátio, senti algo que não sentia há anos em reuniões de família: paz. Meu celular vibrou. Outro número desconhecido. Eu já conhecia o padrão, minha mãe ligando de mais um telefone emprestado. Recusei a chamada e bloqueei o número. Daniel olhou para mim, viu o que eu estava fazendo e sorriu. Sem palavras precisas. Ei, Charlotte chamou Jenny do deck. Vai contar para Susan sobre o cruzeiro que vocês estão planejando para o aniversário? Caminhei de volta para casa, para as pessoas que tinham provado merecer ser chamadas de família. O corte no meu rosto havia cicatrizado completamente, deixando quase nenhuma marca. Apenas uma linha fina e branca que você só perceberia se soubesse onde olhar. Algumas cicatrizes desaparecem. Outras lembram o dia em que você finalmente aprendeu a dizer não. 3 meses depois do nosso aniversário, descobri que estava grávida. Daniel chorou quando eu contei, me segurando tão gentilmente como se eu pudesse quebrar. Contamos primeiro a Susan e Tom, depois a tio Robert. Não contamos a mais ninguém, protegendo essa alegria frágil até eu chegar com segurança ao segundo trimestre. Com 20 semanas, descobrimos que seria uma menina. Pintamos o quarto do bebê de um verde sálvia suave e começamos a discutir de brincadeiras sobre nomes. Daniel queria Laner, em homenagem à avó dele. Eu gostava de Aurora. Comprometemo-nos em Elanar Aurora Morrison e todos concordaram que era perfeito. Minha gravidez foi tranquila e saudável. Trabalhei até a data prevista e, em uma manhã de terça-feira em abril, Elanar decidiu que estava pronta para conhecer o mundo. 12 horas de trabalho, Daniel segurando minha mão em cada contração, e então lá estava ela, 3,3 kg de perfeição. Susan e Tom chegaram imediatamente ao hospital. Tio Robert trouxe flores. Jane e Marcus apareceram com balões. Nossa pequena família escolhida se apertou no quarto do hospital, passando essa nova pessoinha de mão em mão. E eu senti o tipo de plenitude que buscava a vida inteira. Ninguém da minha família biológica sabia. Eles descobririam eventualmente pelo ciclo de fofocas da cidade, mas não ouviriam de mim. Perderam o direito a essa alegria quando escolheram manipulação e violência em vez de amor. Levamos Elanar para casa, para Craftsman House, para o quartinho que havíamos preparado, para a vida que construímos com base em limites e respeito. Daniel instalou um sistema de segurança. Aprendemos a tomar precauções. Mas não hoje. Ainda não. Hoje, eu tinha uma filha de 6 meses que precisava de mim. Um marido que provara seu amor da forma mais concreta possível. Uma casa que representava tudo pelo que eu havia lutado para proteger. Uma vida construída nos meus próprios termos. Elanar começou a chorar no quartinho, e eu fui buscá-la, levantando seu peso quente contra meu peito. Ela sorriu para mim com os olhos do Daniel e o nariz da minha avó, essa mistura perfeita de passado e futuro. Seus avós são complicados, disse suavemente. Um dia, vou te explicar tudo. Mas agora, tudo o que você precisa saber é que é amada completamente, incondicionalmente. Não importa o que aconteça. Ela agarrou meu dedo com seu punho minúsculo, e senti o peso daquela promessa se fixar nos meus ossos. Eu quebraria o ciclo. Eu seria a mãe que a minha não pôde ser. Eu ensinaria a Elanar que amor não é sobre sacrifício ou obrigação. É sobre respeito, limites e escolher um ao outro todos os dias. Daniel apareceu na porta, encostado no batente, com aquele sorriso suave que ele tinha ao nos ver juntas.
Está tudo bem? Sim, disse eu, e era verdade. Está tudo exatamente certo. Lá fora, o sol se punha sobre nosso quintal, pintando tudo de dourado. Nesta casa pela qual lutei, cercada pela família que escolhi, segurando a filha que já morri para proteger, finalmente entendi o que um lar devia parecer. Não perfeito, não sem cicatrizes, mas meu.